Olá, queridos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Nesta ocasião, queremos compartilhar uma experiência do nosso querido apóstolo Pedro. Tanto os seus estudos, as suas lições, quanto as suas experiências, têm ministrado grandes lições para as nossas vidas. Quando nós vemos as suas experiências, nós podemos extrair lições para uma vida cristã vitoriosa. Algumas delas nos dão possibilidades de ver isso. Por exemplo, nós temos o incidente de Pedro com a toalha, com a espada, com a fogueira. Não são apenas objetos, mas são situações em que o apóstolo Pedro vivenciou grande experiência na sua vida e que ministra muitas lições para nós. Nesta noite, quero convidar para que possamos ver pelo menos uma dessas lições acerca da toalha, o incidente em que ele deparou-se com essa toalha. Os capítulos 13 a 17 de João correspondem ao último dia de nosso Senhor Jesus aqui na terra. Quando nós lemos esses capítulos, nesse último dia, antes da crucificação, nós vemos que o Senhor Jesus se recolhe juntamente com os seus discípulos apenas. Vai para o cenáculo, institui a sua ceia, que é o seu memorial. Ele esclarece e apresenta o seu amor imensurável e prepara-os para a iminente separação, porque no outro dia ele seria crucificado. Muitas coisas nós vemos neste último dia antes do Senhor subir para o Calvário. E o texto que eu vou ler agora fala sobre esse incidente acerca da toalha, que ministra uma lição muito grande para nós, que nós devemos nos cingir com a toalha da humildade. Os versículos que eu gostaria de ler se encontram no capítulo 13, versículos de 4 a 9 e de 13 a 17. Diz assim, João 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água naquela bacia e passou a lavar aos pés dos discípulos e a enxugar-lhes com aquela toalha a que estava cingido com ela. Aproximou-se Simão Pedro e disse-lhe, Senhor, tu não me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe suplicou, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Os discípulos tinham chegado de Betânia. Com certeza, seus pés estavam bem empoeirados. As estradas não eram limpas, pelo contrário, muita poeira. Então, o Senhor Jesus realizou o que comumente chamamos de lava-pés. Ele aproveitou que estavam todos reunidos naquele cenáculo, naquela sala grande, mobiliária, e observou que eles não haviam feito a cerimônia da purificação. Era muito comum que eles se assentassem e depois chegasse um escravo mais humilde de todos eles, aquele incumbido com a missão de limpar os pés daqueles convidados. O Senhor Jesus viu que eles tomaram seus lugares. Então ele começou a fazer isso, essa tarefa própria do servo mais humilde. E ele foi lavando os pés de um por um. E, com certeza, esse incidente ministra grandes lições. Não há necessidade de uma tremenda iluminação para descobrir o segredo por trás. É fácil, é simples nós entendermos que o Senhor está dando uma lição acerca da humildade. Por isso, nós dissemos no início, cingivos com a toalha da humildade. Agora, o que nós podemos aprender com esse incidente? Primeiramente, a humildade faz parte do caráter intrínseco de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus é o maior exemplo de humildade que o mundo já viu.
Não apenas porque ele limpou, lavou os pés sujos dos seus discípulos. Não porque lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele diz ser manso e humilde de coração. Mas o seu exemplo maior está no fato de que o seu caráter, ele era profundamente humilde. A humildade fazia parte do seu ser. E ele nos revelou uma grande verdade. Deus é humilde. Ele nasceu, viveu e morreu da forma mais humilde possível. Quando veio ao mundo em uma estrebaria, a manjedoura foi o seu pequeno berço. Quando ele teve sede e pediu água à mulher samaritana às margens do poço de Jacó, é porque ele não tinha uma vasilha sequer para tirar água. E ela fez questão de mencionar este fato. Quando ele pregou usando um barco, ele o pegou emprestado em certa ocasião. Quando ele ia até Betânia, ele se hospedava na casa de amigos, Lázaro, Marta, Maria. Quando ele entrou em Jerusalém, foi montado num jumentinho, porque não tinha carruagem como deveria ser próprio de uma autoridade. Mas nem esse pequeno animal era dele. Quando ele morreu, o lençol de linho que usaram para envolver o seu corpo foi doado por José de Arimateia, bem como o sepulcro novo, porque ele não tinha nenhum. Nicodemos foi quem ofereceu perfumes para embalsamar o seu corpo. Mas nem sempre foi assim. Lá no céu, as coisas eram bem diferentes. Pensemos um pouquinho. O que nós temos dado para ele? O que nós temos emprestado? Quais os nossos recursos? Quais os nossos dons, talentos, posse? Temos colocado à disposição do Mestre, de alguma forma, tem servido para o desenvolvimento do seu reino aqui sobre a terra? Mas nem sempre foi assim. Lá no céu, a coisa era bem diferente. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, diz que ele criou todas as coisas, o universo, com cerca de 100 bilhões de galáxias. Tudo isso foi criado por ele. Cada galáxia possui aproximadamente 200 bilhões de estrelas. A Via Láctea é a nossa galáxia. O sistema solar está contido nela. É grande demais, mas ele criou todas as coisas. Vejamos o que Colossenses diz. O Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aquele que lançou mão dos recursos dos seus discípulos, ele no céu não precisava, veja o esplendor da sua glória, veja todo o seu poder, toda a sua onipotência, toda a sua onisciência, toda a sua onipresença. Mas ele, estando aqui neste mundo, trouxe para nós essa grande lição. Vejamos o que o apóstolo Paulo registra em Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia agarrar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, o caráter humilde de Cristo deve fazer parte da nossa vida cristã. Deus não somente é humilde, mas Ele declara em sua palavra que habita com o contrito e abatido de coração. Deus
ele se agrada de estar junto com o humilde, mas o altivo, o soberbo, ele o desprezará. O humilde não é o fraco, mas é aquele que tem um controle de si mesmo. E este era o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca deixou de ser Deus, mas apesar e mesmo sendo Deus, humilhou-se, totalmente controlado. É isso que nós precisamos. Nós precisamos nos cingir com a toalha da humildade, porque a humildade faz parte do caráter intrínseco de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendemos ainda que a humildade leva-nos a conhecer quem de fato nós somos. Chamo isso de humildade vertical. O humilde é aquele que tem um verdadeiro conceito de si mesmo. Ele sabe quem ele é. Jesus realizou algo secular, o lava-pés, uma parábola, de fato, para expor uma profunda lição espiritual. Pedro, não conseguindo entender esse segundo sentido, quando chegou a sua vez de lavar os pés, ele interrompe o mestre. Primeiro, ele o chama de Senhor, mas diz que não permitiria que ele lavasse os seus pés de forma alguma. Afinal de contas, Jesus é ou não é o nosso mestre? O quanto nós estamos interrompendo a sua obra? Queremos fazê-la da nossa forma ou da sua maneira? Precisamos entender isto bem. Ele é ou não é Senhor, afinal de contas? Quando Jesus disse que Pedro não teria parte com ele se ele não lavasse os seus pés, Pedro quer logo tomar um banho. A lição é tão simples e Pedro tem tanta dificuldade de compreender. Eles já estavam limpos, diz o Senhor Jesus, porque ele já os havia escolhido e iria morrer por ele. O versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia. Eles estavam ali comendo a refeição da Páscoa. Domingo que vem, nós vamos participar da Páscoa. É a ocasião dela. Tem muita similaridade aqui, porque Cristo é a nossa Páscoa. Para o hebreu, para o judeu daquela época, principalmente, a Páscoa era a ocasião em que eles haviam sido retirados do Egito, libertados da escravidão, das garras de Faraó, levados para a terra prometida. Mas não sem antes manifestações divinas, aquelas 10 pragas no Egito, a última, a derradeira, quando o Faraó estava obstinado, determinado a não deixar que o povo saísse, Deus mandou que se trancassem, escolhesse um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, aplicasse o sangue nos umbrais das portas, porque na noite em que o destruidor passasse, pouparia os filhos dos hebreus. E assim aconteceu. Naquela fatídica noite para o Egito, a mais terrível de todas, todos os primogênitos morreram, exceto dos hebreus. Estavam guardados, protegidos pelo sangue do cordeiro aplicado na porta. E no outro dia, Cristo seria morto da mesma forma, não um cordeirinho, mas o Cordeiro de Deus. Seu sangue seria derramado não nos umbrais das portas, mas o seu sangue seria derramado na cruz do Calvário, aplicando-os em nossas vidas. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Por isso, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Nele nós temos liberdade, nele nós temos vida, somos tirados da escravidão do mundo, somos tirados do poder de Satanás, de suas garras terríveis, somos levados não para uma Canaã, mas somos levados para a vida eterna. Nós podemos obter perdão e purificação dos nossos pecados. A isto nós chamamos de justificação. Estamos justificados diante de Deus. Mas ainda o lava-pés tem uma lição importante. Era lavar apenas os pés. Por quê? Por que isso? Porque não precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los a Cristo 2 vezes, basta uma. Mas infelizmente todos os dias cometemos pecado. Estamos envolvidos com eles todos os santos dias. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que diariamente buscar a reconciliação, buscar o perdão. João diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é um ato diário. Eu não preciso novamente aceitar a Cristo, mas basta confessar, reconhecer que somos pecadores e abandonar o pecado. A isso nós chamamos de santificação. É buscar a restauração,
é buscar a paz e a comunhão com Deus, que podem ser encontrados dessa maneira. Lembremos que a maioria dos nossos pecados cometemos sem perceber. Ferimos, magoamos, matamos muita gente, mas nós fizemos isso porque era o certo, porque era o justo, era o melhor a se fazer. Nós atropelamos tudo isso, todas essas coisas, todas essas pessoas, e infelizmente não reconhecemos o nosso próprio pecado. Mas é necessário, muito melhor que diariamente nós os confessemos. Por fim, aprendemos que a humildade deve fazer parte de nossa indumentária cristã. Nossa vestimenta, nossa indumentária, ela tem que ser revestida de toda humildade. Eu chamo isso de humildade horizontal. Ao lavar os pés dos discípulos, ele disse: vós deveis lavar os pés uns dos outros também. Acredito que se fosse para lavar os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, faríamos uma fila imensurável, cada um querendo ser o primeiro. Mas não é assim. É para lavar os pés uns dos outros. E para isso não existe fila alguma. Lavar os pés é ajudar o irmão faltoso, o irmão caído, o irmão fraco. Primeiro, perdoando sempre, com toda a disposição, não marcando tempo nem hora para isso. É não acusar, é não apontar o dedo, é ajudar a recompor, é erguer, é ser um suporte. A maioria aponta a sujeira alheia, vê fácil um cisco no olho do outro, mas poucos se dedicam a ajudar, a limpar, a lavar o próximo. Somos implacáveis, imperdoáveis, somos corretos demais, bíblicos demais. Quantos temos lavado os pés? Se depender de nós, nossos irmãos serão limpos? Quantos já auxiliamos na sua restauração? Quantos já ajudamos a reerguer? Muito importante essa lição para nós. Lavar os pés uns dos outros em nossa comunidade. Em concluir, as palavras do Senhor Jesus Cristo: felizes serão se praticardes estas coisas. Versículo 17 desse capítulo. Lá em Mateus 5,3 nós lemos assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Cingi-vos com a toalha da humildade. A humildade faz parte do caráter intrínseco de nosso Senhor Jesus Cristo. A humildade leva-nos a reconhecer quem de fato nós somos. A humildade deve fazer parte de nossa indumentária cristã. E assim viveremos felizes, sem tristeza. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai de amor, estamos lembrando daquele último dia de nosso Senhor Jesus aqui sobre a face da terra, em que Ele dedicou única e exclusivamente aos seus discípulos, ministrando inúmeras lições. No final, rogando, intercedendo por eles para que o Senhor os guardasse, os protegesse. E na sua oração, Ele roga por todos nós, por aqueles que ainda haveriam de crer. Sentimos-nos abençoados com aquela oração sacerdotal. Mas obrigado por revelar para nós essas preciosas lições, cingindo com a toalha da humildade. Se o Senhor Jesus realizou esse ato, nós também precisamos realizá-lo. Ó Pai, abençoa-nos, para que não fiquemos apenas na teoria, mas para que possamos passar para a prática da vida cristã, ter um caráter humilde, atitudes humildes, sermos usados pelo Senhor para abençoar outros ao nosso redor. Ó Pai, que não sejamos tão egoístas, apenas desfrutarmos das bênçãos celestes, mas que possamos compartilhá-las com todos ao nosso redor. Muito obrigado. Sentimos que estamos lavados, sentimos que os nossos pés estão limpos, pelo ato que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário e pela porta que se nos abriu, e todos os dias podemos recorrer à Tua santa pessoa, suplicando o perdão dos nossos pecados.
Pai, abençoa todos que nos ouvem. Cuide de cada um, seja aqui, seja em outros lugares. Nossos queridos irmãos e amigos, a todos nós rogamos as tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver, nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Adoramos, Senhor, vem encher
vidas em pois transformar.